Olá, meus caros, React aqui no Vasculhando Tudo por Bruno G. Nessa edição nós vamos trazer aí uma sabedoria popularesca de um pedinte que fala uma verdade irrefutável, até diria, para inclusive bater na cara de alguns partidos e representantes dos mesmos ou de ideologias. Vamos conferir sem mais delongas e depois eu comento isto. Do homem é a necessidade da ganância do homem e não do homem, e sim de sua ganância, de seu ego, de sua preguiça, de sua ostentação. Para que ter 3 carros se você é um só? Para que ter 10 casas se você é um só? Poxa, não vou dizer para que ter mais de um lote, porque você tem mais de uma boca para sustentar. Não sou a favor do lado fundiário, não sou a favor disso não, mas sou a favor da agricultura familiar, disso eu sou a favor. Não sou nenhum militante de MST, nem de nenhum grupo que esteja querendo reforma agrária. Eu não sou a favor da reforma agrária. Eu sou a favor do direito e do espaço de você conquistar com o teu trabalho os teus bens. Não de um governo te fornecer os teus bens, porque o governo não tem nada para dar. Quem dá é eu, é você, é o meu imposto, é o teu imposto. E cada dia que passa, o governo, em vez de saciar a necessidade do povo, ele prefere ficar fazendo projeto social. Projeto social não é para dar, não é para ajudar, é para escravizar. E para você não ter o direito de ter seu pão, e se dividir o teu pão. Isso dá autonomia. Você pegar e levar um prato de comida para alguém, você não dá autonomia. Se alguém chega na tua casa, te pede uma roupa usada, te pede um calçado, te pede uma comida e você dá, você não ajudou. Quer ajudar essa pessoa? Caça uma fazenda que não tem. Tua calçada tá limpa? Fala, ó, lava minha calçada que eu te dou. É isso aí. Ele vai aprender que é o trabalho dele que dá as coisas para ele. Isso é ajudar. Isso é autoajuda. Dar não é ajudar. Não é. Nunca ter nada. A vida não é de dar. A vida é de troca. O amor que o homem prega como amor não é amor. É necessidade. Eu necessito de você. Então eu te amo. E a hora que você não necessitar mais de mim, você não me ama mais. E se eu ainda continuar necessitando de você, eu vou continuar te amando, sofrendo. Não é amor, isso não é querer, isso é necessidade. Nem que seja pelo carinho, pela atenção, pela conversa, pelo sexo. Mas é uma necessidade. Se eu tenho necessidades e você satisfaz elas, eu te amo. Entendeu? Se você tem necessidade e eu satisfaço ela, a gente se ama. Se quando só eu satisfaço a necessidade e você não é minha, o amor não é muito, é só de uma parte. Era assim que eu não tinha amor. Em vez de ficar querendo amor, que amor? Que amor é esse? Amor incondicional. Isso não existe. Ah, existe, o pai ama o filho ama o pai. O pai ama o filho incondicionalmente? E se meu filho quebrar uma banda pra você, eu não pego uma vara e dou-lhe um cacete nele, mesmo sendo proibido? Então o amor não é tão incondicional assim que na hora o amor dá lugar para ira. Hã? Então não existe amor, gente. Como outra coisa que não existe que o homem busca, que nunca vai encontrar. Felicidade. Ela não existe. O que existe são fragmentos de felicidade. Então aproveite os seus momentos felizes, que eles passam. Porque para o homem ser feliz, ele tinha que ter um momento de felicidade na hora que nasce, na hora que ele morre. Aí ele poderia dizer, eu fui um homem feliz. Então não existe, você nunca vai ser feliz. Você vai ter momentos felizes. Porque sempre vai haver as contendas, os estresses, as preocupações, as frustrações. Me diz uma coisa, como que eu posso ser um homem feliz se eu estou frustrado? Mas quer dizer que eu sou um homem feliz? Não. Eu fui feliz e agora estou frustrado. Depois posso ser feliz de volta. Então é isso que a gente tem que se apegar. E não se apegar em querer ser feliz. Nessa totalidade da felicidade, você perde os momentos felizes que existem.
Você que busca a felicidade acaba sendo uma pessoa infeliz de verdade. Então não busque a felicidade, aproveite os momentos felizes que a vida lhe proporciona. Seja ele com tua mãe, com teu pai, com teu namorado, com teus amigos, entendeu? Com teu cachorro, com teu gato, com teu periquito. Aproveite isso ao máximo. É isso. Bah, que lição de vida, hein? Filosofia de um verdadeiro filósofo da rua. A filosofia, existia um filósofo chamado Diógenes Sinope, inclusive a primeira menção desse nome eu ouvi numa música do Marcelo Nova, que ele falava o velho mendigo Diógenes, inclusive me parece que é até do último álbum dele, o intitulado 13 Fêmeas. Então, esse filósofo era um cara do tipo desse sujeito aí, desse pedinto, até mais paupérrimo do que ele, porque de fato ele não era apegado a bens algum, ele sabia que realmente a felicidade não estava em bens materiais e que por mais que ele sofresse vivendo daquele jeito, ele pelo menos tinha momentos de alegria, porque o filosofar, o raciocinar dá realmente um prazer. Realmente faz bem para o cérebro e até mesmo eu diria para o corpo, dá uma injeção de ânimo. Agora o que este filósofo da rua, esse Diógenes do tempo presente falou é uma verdade absoluta. Aliás, obviamente ele deve ter estudado, deve ter lido livros de filósofos, acompanhado as coisas. Não se sabe o que está por trás dessa vida. Quiçá poderia ter sido ele um professor, poderia ter sido ele um médico, uma pessoa influente, um estudioso, que realmente, ou por conta de depressão, acabou se entregando para a vida, né? Acabou entregando os pontos e vivendo na mendigância. Porque se você for analisar as histórias de cada mendigo, você fica pasmo. Porque você não imagina que pessoas de classe altíssima pudessem estar na rua, que médicos, que filósofos, que pastores, pessoas de influência pudessem viver nas ruas. Às vezes é por conta das drogas, do álcool, da bebida, das drogas ilícitas. Às vezes é por conta de uma briga familiar, ou por separação de um casamento, ruptura do mesmo. Enfim, os motivos são variados. Mas aquele que pensa que o mendigo está na rua simplesmente porque não quer trabalhar ou porque está nas drogas, ele se equivoca. Porque tem muita gente ali sábia, inclusive com ensino superior, nas ruas. Uns por opção, outros por falta de amor. E assim vai, são vários os motivos. Agora, o que ele falou realmente é interessante. Primeiro, ele falou uma coisa muito interessante que vem atacar com essa ideologia da direita e do capitalismo. Para que ter 10 casas se você é um? Para que ter 20 carros ou, enfim, vários carros se você é um? Para quê? Enquanto, em contrapartida, outras pessoas têm uma família numerosa, não tem nenhuma casa para viver, não tem nenhum carro para dar uma volta. Isso é um absurdo. Isso é o extremismo do capitalismo. Eu não sou contra o capitalismo. Agora eu sou contra o capitalismo selvagem. O capitalismo nesse excesso. Onde há essa desvantagem toda, essas desigualdades todas. Enquanto que um sujeito tem um apartamento dentro dos políticos aí ricos, um apartamento que custa 17, 22 milhões de reais. E nós temos um candidato, isso já é a presidência, né? É o Meirelles, que tem um apartamento de 17, 20 milhões de reais. Até parece que o Amoedo deve ter também algum nesse sentido, algum apartamento nesse valor. E temos um Cabo Daciolo que não tem nada. É um exemplo de uma realidade, né? Porque isso é a realidade do brasileiro. E a realidade é minoria com alto poder de aquisição, né, de dinheiro, em contrapartida a maioria da população, bem maioria, eu diria que 99,9% paupérrima. Então isso realmente é demais.
E quando ele fala, aí ele ataca a outra ideologia, que é o outro extremismo, que é da esquerda. Que não, porque nós vamos fazer com que o Estado dê tudo para você. Ouvimos nos últimos debates o Boulos dizendo: vai ter o meu bairro, a minha vida. Já tem a minha casa, minha vida, agora vai ter meu bairro, minha vida. Por que adianta meu bairro, minha vida, minha casa, minha vida? Que também é só para enganar o trouxa na casca do ovo, já diria. Porque tem que pagar, porque nada é feito de graça, não existe almoço grátis. Aliás, Carlos Prato sempre dizia que no capitalismo não existe almoço grátis. Eu não digo só no capitalismo, é até mesmo no socialismo, é em tudo. É tudo na vida, não tem nada que seja feito gratuitamente. Até minha avó dizia que a gente paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. Porque se você for analisar, é verdade. Você paga na maternidade, você paga para viver e você tem que pagar as despesas funerais. Então, é tudo tendo um custo. Nada é feito de, ele fez uma doação, ele ajudou. Interesse, aquilo não é gratuito. O gratuito, espontâneo, é você não querer se promover ou se exaltar com a doação. E é isso que ele fala. Não adianta você dar, por exemplo, um pão, dar uma comida, dar uma cesta básica, mas não dar dependência, autonomia para a pessoa, para poder gerar o seu próprio patrimônio, ela ser livre. Não adianta. Mas validado que não dá, está passando fome, ok. O que eu quero dizer é pessoas que têm condições de ajudar, por exemplo, dando um emprego para a pessoa, como ele bem disse, olha, a minha calçada está suja, vai lá, limpa ela que eu te dou R$50. Isso é dignidade. Está ensinando o camarada, como ele bem salienta, que para ganhar tem que trabalhar. E o trabalho não pode ser, obviamente, escravo, mas é necessário para oferir renda. Do contrário, a pessoa vai ficar sempre escravizada por políticas assistenciais que na realidade não ajudam, porque são pequenas, são ínfimas. O que é um Bolsa Família? R$187 ou até menos. Se fosse um salário mínimo, ainda mesmo assim, de acordo com pesquisa, um salário mínimo ideal seria no patamar de 3.000 a 4.000 para suprir praticamente quase todas as nossas necessidades. E aí eu pergunto, você ganha isso? Você ganha na esfera privada? Só na pública. Mas na pública também tem as suas exceções à regra. E você tem que passar por alguns procedimentos, concurso. E aí se você não tiver muito apadrinhamentos, você também não chega no poder, porque eles fazem lá a corrupção e colocam quem eles querem no poder, né? Até mesmo com concursos, escolhem quem eles querem, no meio que eles querem. Então é muito complicado. O problema do Brasil é essa polarização excessiva, esse extremismo de ambos os polos, tanto da direita como da esquerda. Não se tem um pensamento coeso, não se pensa numa coerência naquilo que é bom do capitalismo, como ele bem salienta, dizendo que o bom do capitalismo é você ter autonomia, é você poder gerar a sua própria renda, o seu próprio patrimônio. E o bom, digamos assim, do, entre aspas, comunismo ou da esquerda, é você realmente lutar pelos direitos sociais, é haver igualdade, que no capitalismo selvagem não existe, que no extremismo do capitalismo não existe. Então, se houver essa convergência de direita e esquerda naquilo que é bom, e bem como o capitalismo e o comunismo, o país, o mundo seria outro. Mas isso é uma utopia. Isso é ideologia de centro, então não, isso é a realidade. Eu sou de esquerda, porque a elite, os empresários querem maltratar os empregados e os pobres. Ok, mas você está escravizando os pobres, porque não dá autonomia para eles. Eu sou de direita, mas de direita você não pensa no pobre. Você acha que é tudo através do trabalho, mas nem tudo é através do trabalho. Porque o trabalho primeiro tem que ser digno, e o trabalho tem que ser não escravo, né? Tem tudo isso para ser analisado. E é muito interessante que esse vídeo eu acabei vendo lá no canal do Ignorante. Ele não colocou o vídeo todo lá, pelo menos que eu vi, ele não colocou. Que fala primeiro, para que ter tantas casas, ou pelo menos ele não comentou isso. Para que ter tantas casas, né? Porque ele é de direita, a favor do patrimônio e do capitalismo selvagem. O capitalismo selvagem tem que ser refreado. O capitalismo é bom, mas não dessa forma. Bem como uma parte
do socialismo naquilo que diz respeito aos direitos sociais, e ter todos como por igual, é interessante. Ah, mas isso quer se referir à democracia, está lá na Constituição. Está lá na Constituição, mas não é cumprido. E está lá por conta do engajamento desse movimento. Eu não estou aqui defendendo, como bem ele diz ali, eu sou adepto do posicionamento dele, do Pedinte, ou do filósofo da rua, que esses movimentos baderneiros aí, de MST e de MST, tem várias siglas aí, eu não sou favorável disso, de querer tomar o patrimônio à força dos outros. Agora, desde que todos tenham o seu patrimônio, porque na realidade, se nós formos parar para analisar, muitos capitalistas, empresários acabam tomando indiretamente à força o patrimônio dos outros, ao enganar, ao fraudar leis, né? Ao vender, por exemplo, ao comprar um terreno, por exemplo, que vale a 200 mil reais e comprar por 50 mil, porque começa a dizer que não tem nenhum valor, mas tem, né? Enganar as pessoas ignorantes. Tudo isso é feito. Ou, por exemplo, o sujeito que é tão ganancioso e avarento que passa a perna nos familiares, engana os familiares, para não deixar a herança para um familiar, ou para fazer com que o pai do sujeito não dê para ele ou dê para outros. Tem tudo isso, que é por conta desse capitalismo selvagem, que não se respeita o direito dos outros. Tem aquela premissa, cada um deve receber o que é digno, o que é seu, devemos dar a cada um o que é seu. Mas não se dá, isso é só uma politicagem. Então o que ele fala realmente nesse sentido é muito verídico. Depois, com relação à felicidade, é isso, nós não vamos ter felicidade, momentos de felicidade, e que não tem nada a ver com bens materiais, e que não tem nada a ver com ganância, com status, com ostentação, nada disso. As felicidades, elas acontecem nas mínimas coisas. Num simples olhar, num gracejo, numa blague, numa piada, numa conversa boa, com bons amigos, amigos verdadeiros. Porque se você, por exemplo, dois polos que a gente pode pensar. Né? Se você é muito rico, você tem falsos amigos. Agora, quando você é pobre, você não tem nem amigos. Agora, quando você está numa situação realmente difícil e aparece amigos, você tem que dar valor a isso. É muito fácil você ter amigos quando você tem bastante grana. E aí é tudo uma falsidade. É tudo uma pseudo-felicidade. Ai, meus amigos, que amigos? Que amigos? O amigo do cara é o cara mesmo. Tá? Aí depois ele fala de amor. Realmente amor condicional só de Deus para com a humanidade. Porque dos humanos para com os outros, e até mesmo daqueles ditos irmãos, é difícil acontecer. E o amor é troca. O amor não é suprir uma necessidade. Por exemplo, eu te dou aqui meu salário e você trabalha para mim, isso é troca. Eu te dou um carinho porque de fato eu te amo e você também dá. Mas quando há, por exemplo, só de uma parte, não adianta. Ou quando é um amor falso. Eu já dizia o Nelson Rodrigues que o dinheiro compra até uma mulher fiel, né? Um bom casamento. Então, nós temos que pensar nesse sentido. Porque isso não é amor quando uma troca mútua, verdadeira. Agora, quando há esse escambo, digamos assim, simplesmente por interesses escusos, isso não vale. Tem que haver interesses, de fato, de amor. Porque às vezes, tem coisas que eu penso que às vezes as pessoas vão dizer, o cara pensa assim, mas é a verdade. O que está acontecendo aí, meus caros? Ele até deu umas pinceladas aí, o filósofo da rua. Que hoje em dia, se você tem dinheiro, você tem sexo. Se você tem sexo, você tem dinheiro. A coisa está assim. Boa parte das mulheres não pensa mais em amor. Essa emancipação da mulher, na realidade, é uma coisa fictícia. É algo fictício. Porque realmente ela saiu de estar numa cozinha, de estar fazendo comida para o marido, de estar num casamento há muito tempo, de estar cuidando só dos filhos, e se emancipou, foi para o mercado de trabalho, agora frequenta outros ambientes, lugares, tem independência e tal. Só que você vai para analisar, elas ainda continuam tendo a mesma mentalidade de outrora, e eu diria até mais pior, porque talvez tinha a mentalidade de outrora, mas pensava mais em amor.
elas não importam quem é o sujeito. O que importa é o cara ter o money. O cara tem aquilo ali, pronto. O cara pode ser um traficante, o cara pode ser um corrupto, o cara pode ser um bandido, o cara pode ser um Cabral da vida, né? O cara pode ser um Fernandinho Beiramar da vida, tendo. Vamos lá. Nem que nós temos que passar lá na cadeiazinha, mesmo que eu tenha que ter o apelido de mulher de bandido, né? De traficante, mulher de político corrupto e por aí vai. Mas pouco importa, eu tenho meu luxo, né? Inclusive a mulher do Cabral tá aí solta, era para estar presa também, gastando dinheiro do governador do Rio, né? Então você fica para pensar, se não é isto, se tem mais amor, se tem uma mulher, e eu já diria até os homens também, porque os homens estão mudando também. Outra hora eles pensavam no amor, hoje eles já estão pensando também só em grana, indo aí para mulheres que têm mais autonomia, né? Servindo o seu, digamos assim, o seu produto e lucrando com isso. Você pensar, por exemplo, como pensavam nossos avós, geralmente, de mesmo não tendo nada, se unir, começar a trabalhar e construir uma família, uma vida, e for galgando aos poucos os bens, enfim, não se tem mais. Hoje a mulher, ela tem 18 anos, ela é capaz de casar com um cara de 70 anos, porque vai lhe dar conforto. Nós temos aí o presidente Michel Temer, com 70 e poucos anos, com uma mulher da minha idade, 20 e poucos anos. Você pensa, não tem problema com idade. Muitos pensam que eu estou só pela grana dele, não, porque eu amo dele. Você não ama ele, você ama o dinheiro dele. Deixa de mentira, deixa de falsidade. Eu gosto dos velhos. Não gosta nada. Você gosta do dinheiro, porque se você gostasse do velho, você ficar com qualquer um, inclusive que fosse mais pobre. E assim são os homens também, enfim. Então é só para você pensar, tá tudo mudado. Isso aí vai culminar, uma hora vai estourar, vai culminar numa coisa mais terrível. Vai estourar, porque se nós não formos analisar para as coisas simples, vai ficar complicado. Mas isso é coisa religiosa, isso é coisa de Bíblia. Não, isso é coisa da vida. Isso é coisa da vida. E a felicidade se percebe. O dinheiro dá um poder. Claro que o dinheiro dá poder, dá status. Mas você não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro é só um instrumento para lhe possibilitar facilidades, viagens, um pouco mais de conhecimento até mesmo. Enfim, investindo na sua vida, é interessante. No entanto, você não pode ser escravo dele. Não pode se gabar porque tem, ou ostentar, ou querer achar que todos vão lhe servir porque você tem, ou querer humilhar os outros, enfim, várias outras coisas. Ou com medo de perder o dinheiro, aquela paranoia toda. Então tem muita coisa que tem que ser analisada de fato, né? Porque nós temos aí uma sociedade cada vez mais voltada para o ter do que para o ser. E isso uma hora vai culminar num grande colapso. Quero ver, né, se nós tivéssemos, por exemplo, a situação que tem uma África da vida, né? Fome, peste, doenças. Seria ter, né, exatamente essa desigualdade, por exemplo, que existe no Brasil, preconceito e tantas outras coisas mais. Apesar de que, quando eu falo de África, eu falo de alguns países, né? Porque tem países africanos que são ricos. Inclusive até nos países pobres tem minorias lá que são ricas. Inclusive a questão que eu já falei do racismo, que diz que o branco escravizou o negro, por isso é racista e tal. Isso é uma balela, porque o preto às vezes é racista da sua própria raça, porque se não fosse assim, o Michael Jackson não teria mudado de cor, né? Era um preto que não queria se aceitar como preto. E depois, eles mesmos escravizaram os outros escravos. Então, para pensar, esse filósofo da rua falou tudo, disse tudo e tem aí realmente o meu apoio. Deveria haver, né, pessoas para dar ajuda a esse e tantos outros. Pessoas que eu digo que às vezes dizem que são cristãs, que são de religião, mas não fazem nada disso. Pessoas que podem e dizem que não são apegadas ao dinheiro, são abnegadas, altruístas, que gostam de ajudar o próximo, mas não fazem nada.
Quando ajuda é só no momento político que nós estamos vivendo agora. Agora nós estamos vendo aí o Alckmin visitando as favelas, as comunidades, parece que é o cara, né? Acho que ele foi em Paraisópolis, né? Nós estamos vendo os políticos agora. Agora eles são os caras do pobre, né? Do pobre só de 4 anos. Para pensar, abraço e até a próxima.